na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. 9h29, aqui 12 graus, Conexão Brasília para a CDL Porto Alegre. A CDL Porto Alegre se une às outras entidades em uma ação de solidariedade para ajudar os afetados pelas enchentes. Acesse cdlpua.com.br e saiba como participar. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Osiris, Sérgio Macalossi, bom dia a todos. E agora é oficial, o Rio Grande do Sul já tem a liberação da dívida com a União. Então, 11 bilhões de reais no prazo de 3 anos para usar esse recurso para a reconstrução do Estado. E também, o que é importante, o perdão dos juros desse período. Agora, na aprovação, na sanção feita pelo presidente Lula, depois da aprovação na Câmara e no Senado, acabou entrando também um artigo colocado no Senado Federal, que o presidente sancionou, que cria uma prerrogativa, cria um precedente, né? Então, agora estados em calamidade, todos terão esse direito. Obviamente, é uma medida voltada para o Rio Grande do Sul, mas que cria também um protocolo em situações de tragédia. Os estados vão ficar liberados para, em vez de pagar a União, usar esse recurso aí emergencialmente para medidas que possam reconstruir o Estado, medidas de infraestrutura, medidas urgentes, né? E esse recurso ele não poderá ser desviado. Tem que ser comprovado lá que está sendo utilizado para medidas de reconstrução, medidas emergenciais, né? Então essa é uma primeira medida que ela é fundamental e como o governador defendia, não fazia sentido você pagar a dívida, esse recurso ir para os cofres da União e depois voltar com medidas emergenciais, né? Porque enfrentaria toda uma burocracia e é muito mais célere, é muito mais rápido se simplesmente não pagar uma dívida que é gigantesca, de 90 bilhões de reais, e usar esse recurso para aí sim injetar na veia para construção e reconstrução. Agora, não deve parar por aí, é isso que se espera. Tem mais pedidos, mais reivindicações, e um pedido está chegando do próprio governador para repetir uma medida usada na pandemia, que é de ajuda direta às empresas. O que aconteceu na pandemia? Muitas empresas não conseguiram abrir, muitas empresas não estavam lá no rol de empresas essenciais, ramos essenciais que ficaram abertos lá na época da pandemia e tiveram que fechar as portas. E fechando as portas, não tinham recurso para pagar, não tinha giro, não tinha produção para pagar trabalhadores, né? Aí se criou uma medida de o governo pagar trabalhadores, suspender lá os contratos por até 120 dias e, em troca, a empresa garantiria a manutenção dos empregos, justamente para não criar uma massa de desempregados. Bom, agora a situação ela tem semelhança, as empresas elas não podem abrir muitas porque estão embaixo d'água e não tem como produzir, não tem como ter recurso para pagar esses trabalhadores. Como vai fazer? Uma empresa lá, uma fábrica, enfim, que está embaixo d'água, né? Então, a alternativa, nesse momento, é muito difícil. Então, o que o governador está pedindo é para repetir essa medida na época da pandemia, além de suspender contratos, tinha também a possibilidade de redução de carga, redução de jornada. E aí o governo arcava com aquela jornada que estava sendo reduzida. Então essa possibilidade agora está sendo estudada aqui pelo Ministério da Fazenda, do ponto de vista financeiro, econômico, claro. Tem que lembrar que os recursos para o Rio Grande do Sul já estão liberados dos limites fiscais. Isso já tinha sido aprovado num projeto de decreto legislativo no Congresso Nacional. Então não há mais essa preocupação de dispêndio de novos recursos que possam impactar o equilíbrio fiscal, porque está fora dos cálculos, mas obviamente sempre tem que fazer esse estudo de impacto antes de anunciar novas medidas. Agora, a manifestação do presidente é muito clara, de prioridade total é o Rio Grande do Sul. Então essa medida de ajuda às empresas também passa a ser estudada aqui em Brasília. É claro que a gente fica de olho nesses debates aqui na capital federal. Um grande abraço, um bom fim de semana.